O Romeu falou que. Ah, ele se tornou membro, né? Seja muito bem-vindo. E falou que a Bíblia realmente proíbe álcool. Qual era a concepção dele sobre bebidas? Então, essas perguntas, do tipo assim, a Bíblia proíbe tal coisa, não dá para responder muito precisamente, porque a Bíblia são vários textos, né? Esses textos, quando foram escritos originalmente, eles não eram a Bíblia e nem foram projetados para serem a Bíblia. Eram textos que foram escritos num certo contexto histórico, mais para frente eles foram organizados aos poucos e finalmente chegaram nessa coleção que hoje a gente chama de Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque é importante você levar isso em consideração, porque há opiniões diferentes, né? ênfases diferentes, até opiniões divergentes dentro dessa longa coleção escrita ao longo de muitos anos por muitas pessoas, que é chamada hoje de Bíblia. Então, assim, a Bíblia proíbe álcool? Bom, você tem algumas passagens nas cartas de Paulo que diz para não se embebedar, por exemplo. Isso seria uma proibição de álcool? Não, seria uma proibição de ficar bêbado. Então, talvez você possa tomar um pouquinho de vinho, já que a Eucaristia, inclusive, era vinho. Aí o pessoal fala assim: ah, não, mas é suco de uva. Não vou nem entrar nesse ponto, mas tem um salmo, um provérbio muito interessante, que é um provérbio atribuído à mãe de um cara. Quer ver? Provérbio. Provérbios, eu acho que é o 30. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Que fala para os pobres, basicamente, assim, para beber para esquecer dos problemas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é o 30. Hum... Alguém sabe de cor aí qual que é o versículo disso aí? Deixa eu pegar a Bíblia de Jerusalém ali, que eu acho mais fácil, com a Bíblia na mão. Vamos lá, Provérbios. Aqui, ó, esse aqui, né? Aqui, ó. Palavras de Lamuel, rei de Massa, as quais lhe ensinou sua mãe. É 31, tá? Provérbios 31, versículo 1 ao em diante. Peguem suas Bíblias aí. Diz o seguinte: que tens, meu filho, filho de minhas entranhas, filho de minhas promessas. Não entregues teu vigor às mulheres, nem teus caminhos àquelas que perdem os reis. Não é próprio do rei beber vinho, ó Lamuel, não é próprio do rei beber vinho, nem dos governantes gostar de licor, para que ao beber não se esqueçam do que foi decretado e não falsifiquem a causa de todos os pobres. Então, assim, as pessoas que estão em cargo de poder não devem se entregar aos prazeres, em geral, estou falando de mulheres, falando de bebidas, contextos de bebedeiras, enfim, cenas que a gente imagina com muita facilidade, né, para o mundo antigo. E aí ela segue dizendo o seguinte: dá licor, né, dá bebida ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria, e não se lembrem de suas penas. Abre a tua boca em favor do mudo, em defesa dos abandonados. Abre a boca, julga com justiça, defende o pobre e o indigente. Então há uma convocação dessa mãe a um rei para que esse rei seja justo. Isso inclui ser ele se privar dos prazeres e proporcionar prazeres para os seus súditos, né, para os seus servos. E nesse contexto é colocada a questão aqui, né, de dar bebida ao moribundo. Se você quiser falar assim, a Bíblia diz que é para dar bebida para os moribundos. Verdade. Mas assim, o que significa a Bíblia? É esse texto específico, que é um provérbio de um autor específico, que é atribuído a esse Lamuel ou a mãe dele, mais especificamente, que não é o mesmo autor nem sequer de outros textos que estão no Provérbios, que é um dos vários livros que compõem a Bíblia. Então, assim, sempre que alguém fala assim, a Bíblia diz que, a visão bíblica de tal coisa é tal, pergunta para você que parte exatamente, né? E tem outras também, né? Tem um trecho de Eclesiastes que eu gosto muito. Eu sabia de cor na versão da Almeida numa época isso aí, mas agora eu já não me lembro bem. Mas é mais ou menos combinado, tá? O versículo, eu não lembro qual é o capítulo. Os versículos é 7 a 9. Qual é o capítulo? Que diz assim: bebe gostosamente o teu vinho, goza a vida com a mulher que amas e coma do pão que é fruto do teu trabalho, né? Essa é a sua porção. Esqueci agora. Mas, enfim, então você tem vários momentos diferentes, contextos diferentes, autores diferentes falando sobre a questão de consumo de bebida alcoólica. E as pessoas tomavam vinho na antiguidade em profusão, né? Tomavam muito vinho, só que eles tomavam vinho mais diluído, alguns tomavam vinho um pouco mais forte em certos momentos, festas. Aí é outra conversa. Depois a gente faz um vídeo sobre bebida alcoólica, quem sabe. Inclusive, era muito comum, né, que em vários períodos da história do cristianismo, a bebida alcoólica não fosse. A bebedeira é considerada um vício, né? É um vício moral, que eu digo. Não tô falando de alcoolismo como no sentido moderno, né? Mas assim, a bebedeira, porque provoca muitas vezes ações impensadas, brigas, confusão à toa, né? A gente conhece. Famílias destruídas por álcool, isso é real. Então, assim, a recomendação
de não beber muito, a gente encontra inclusive entre os nórdicos, né, no Havamal, a gente encontra entre os gregos, nos estoicos, muito fortemente a questão de não se entregar aos prazeres e a coisa que te tiram do seu senso, né, no pleno gozo de suas faculdades mentais. Então na Bíblia isso também aparece, é um ótimo conselho, inclusive, né? Eu não seria irresponsável aqui de dizer assim, a Bíblia diz para vocês beberem, começa a beber aí à vontade, de forma alguma, porque isso afeta cada pessoa de uma forma diferente. Tem pessoas que são totalmente perdem, né, a própria vida, família, por causa disso. Então, assim, é um conselho de sabedoria de fato, moderação, né? Nada em excesso, diria o oráculo de Delfos. Dito isso, há uma proibição do tipo assim, não pingar uma gotinha de álcool na sua língua, porque senão você vai para o inferno. Isso já é uma coisa muito posterior. Isso tem a ver com o período da temperança, né? O período da lei seca nos Estados Unidos, em que movimentos ali associados aos chamados reavivamentos, que são a origem da vertente evangelicalista do protestantismo, que migra muito para o Brasil aqui também no início do século XX e forma o que hoje são os evangélicos no Brasil, isso nasce aí, século XIX, XVIII, XIX principalmente. Agora, Lutero bebia, né? Várias figuras na história da igreja bebiam, vários monastérios produzem até hoje cervejas de altíssima qualidade, vinhos de altíssima qualidade. O José Antônio falou aqui, professor, explica como o fundamentalismo entrou no Brasil e como chegou até os dias de hoje. Basicamente, o fundamentalismo cristão, né, é um movimento que tinha esse nome mesmo, eles se chamavam de fundamentalistas, era um movimento conservador dentro do evangelicalismo nos Estados Unidos, e esses caras desenvolvem essa teologia, né, no início do século XX, num período em que os Estados Unidos começam a enviar vários missionários para o Brasil para abrir igrejas. As igrejas de lá, né, não os Estados Unidos como governo, mas várias igrejas nos Estados Unidos, batistas, presbiterianas, metodistas, começam a enviar muitos missionários numa segunda fase, uma segunda onda, a gente poderia dizer assim, de protestantismo no Brasil, diferente daquela dos tempos coloniais, que você tinha luteranos, igrejas mais étnicas, igrejas de imigração, né? São mais igrejas que vêm dessa matriz norte-americana, e eles trazem essa teologia para o Brasil. Então, o evangélico no Brasil, as pessoas que se denominavam evangélicos, hoje o pessoal evita esse termo, talvez ficou um pouco carregado, e usam mais o termo cristão, simplesmente, né? Mas aí é mais complicado porque os católicos também se veem como cristãos, kardecistas, em algum nível, acredito que se veem como cristãos, umbandistas podem se ver como cristãos. Então é mais complicado. Mas assim, o chamado evangélico, quando o pessoal fala assim, fulano é crente, esse grupo, a raiz histórica, sociológica desse grupo, são movimentos de tradição evangélica norte-americana da virada do 19 para o 20. Sobretudo fundamentalistas, mas não necessariamente. A gente poderia ampliar um pouco isso para as igrejas norte-americanas de matriz evangelicalista, associadas aos chamados grandes avivamentos, que é uma mudança, né, uma virada de um protestantismo um pouco mais formal, mais tradicional, para um protestantismo mais aquecido, carismático, mais emocionante, em que o pastor grita mais, usa mais retórica, né? Mexe mais o corpo no púlpito, e as pessoas sentem a presença do Espírito Santo. Isso também tem no pentecostalismo, né? Aqui a gente vai entrando, é muito pouco tempo, né, para destrinchar isso. Porque o pentecostalismo também tem essa característica que está associado aos avivamentos, mas é um grupo que diverge dos fundamentalistas. Os fundamentalistas escreveram contra, inclusive, o pentecostalismo, porque os fundamentalistas, especificamente dentro do movimento evangelicalista, eles buscam se afastar um pouco dessa postura carismática, né, de revelação pessoal, de pessoa caindo no chão no culto. Isso é mais característico do pentecostalismo, que também é do início das primeiras décadas do século XX nos Estados Unidos. Isso também vem via Estados Unidos, né, Made in America, para o Brasil. Testemunhos de Jeová também são desse período mais ou menos, né, mas é outro movimento, já diferente.